Você teria coragem de ingerir algum alimento que tem na sua composição soda cáustica? Não. E por que você continua comendo margarina? Confira a composição química desse suposto alimento aqui no link da descrição. Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do seu canal preferido, Canal Interessante. Mais um vídeo da sequência Aprendendo com a Palavra de Deus, né? Aprendendo com a Palavra. Antes de mais nada, eu queria pedir perdão a todos porque demorei muito esses vídeos aí para fazer vídeo por causa do problema de saúde que tava meu pai e minha mãe, mas graças a Deus estão os dois melhores, né? Devido às orações de todos. Eu agradeço a todos e agradeço a Deus em tudo. Também meu estúdio é bem simplesinho e faz muito barulho, passa carro, passa moto. Também tem um vizinho aqui que está construindo, né? Pode ser que você ouça algum barulho, e tem outro do lado também que gosta de colocar um som alto. Para você ver, ó, eu gravo meu áudio com isso aqui, ó. O áudio daqueles vídeos que eu não faço gravado. Com isso aqui, ó, com um fonezinho de celular. E quando é assim filmado com essa lapela mono. Mas isso não vem ao caso. Muito se especula, desde o começo dos tempos, aonde estão as pessoas que morrem, né? Se elas estão no limbo, estão no paraíso, estão no inferno, né? Se estão no Sheol ou no Hades. Se especula muito sobre isso. E o que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Hoje nós vamos, à luz da Bíblia, saber aonde estão, né, essas pessoas que descem à sepultura, tá bom? Mas antes eu faço aquela pergunta que não quer calar. Estão todos preparados? Onde estão os mortos? Primeiramente, vamos saber de onde veio a morte. Vocês lembram que no começo dos tempos Deus fez homem e mulher e diz para Adão: olha, tem um fruto que você não pode comer de tudo, mas desse fruto, se comer, certamente morrerá. Aí veio a serpente no ouvido de Eva, astutamente, falou: não, se você comer, você vai ser sábia, vai conhecer todos os mistérios. Eva comeu, depois deu para o seu marido. Aí, quando Deus soube disso, deu um castigo para Eva e deu um castigo também para o homem, que está em Gênesis capítulo 3. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aí Deus fala para Adão que ele é pó, e ao pó tornarás. Então daí para frente, o homem que era um homem imortal, passou a ser um homem mortal, certo? Daí começou a reinar a morte no mundo. Tem muitas pessoas que cultuam a morte. Até dia de finados tem, 2 de novembro tem dia de finados, onde pessoas vão aos cemitérios levar flores, velas, né? Rezar pelos seus entes queridos que já foram. Mas será que esses entes queridos, eles ouvem essas orações? Será que eles veem essas flores, essas velas? Será que aonde eles estão, eles podem ver esse movimento? A Igreja Católica fala no purgatório, né? O local onde se purgam os pecados. E os mortos vão para lá, os espíritos, e lá a pessoa pede uma missa de 7º dia, uma missa de 1 mês, né? Vai acendendo vela, vai orando, e aí vai purgando os seus pecados até se tornar um espírito de luz para adquirir a salvação. O purgatório, para nós, é fonte de grande esperança. E daí você já está enxergando, né? Pobre dos protestantes que não acreditam no purgatório, já podem começar a desesperar. Mas se todos forem assim, como a Igreja Católica fala, e eu peço até perdão aos amados irmãos da Igreja Católica, aos irmãos espíritas, os irmãos de outras religiões, que eu estou falando essas coisas não é para agredir a tua religião e não é para denegrir, mas apenas para mostrar a verdade, para que vocês saiam do erro. Isso aqui chama-se amor ao próximo. O amor ao próximo é aquele que você vê ele caindo no buraco e você vai lá, estende a mão e puxa ele do buraco.
O amor ao próximo não é aquele que empurra a pessoa no abismo para ela cair, não. Ela tenta tirar do abismo. Por isso que é feito esse vídeo. Então os irmãos que são católicos, que amam a Deus de verdade, outros que são espíritas, né? Outros que cultuam candomblé, que pensam que estão louvando a Deus, a Bíblia condena essas coisas. Então esses vídeos não é para te denegrir, não é para falar mal da tua religião, apenas é para te mostrar a verdade, para que tu possas, né, entrar por um caminho santo, se tu queres salvar a tua vida verdadeiramente, tá bom? Então, se por acaso o espírito vai para o purgatório e lá ele vai purgar os seus pecados, depois se tornar um espírito de luz, então ninguém vai ser condenado ao inferno, porque basta a pessoa ser ladrão, estrupador e ter uma família que tenha a condição de pagar as missas e acender várias velas, e vai purgar os pecados, e quando Cristo vier ele já está espírito de luz. É uma coisa sem lógica na Bíblia. Os espíritas, eles que predominam Allan Kardec, né? O livro de Allan Kardec, que acredita também em reencarnação, que o espírito, se ele for o mal, ele vai reencarnando até se tornar também um espírito de luz. A reencarnação, amados, também é condenada na Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 9 diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A carta aos Hebreus fala claramente que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois da morte vai seguir o juízo, vai esperar o juízo do grande dia, onde Jesus Cristo vai separar os bons para a direita e os maus para a esquerda. Eu vou colocando sempre aqui os livros e os capítulos aqui embaixo, porque se eu for ler cada versículo, cada capítulo, o vídeo vai ficar enorme. Muitos podem dizer assim: mas Lázaro morreu 2 vezes, Jesus Cristo não ressuscitou ele e ele veio a morrer depois, né? As pessoas que Cristo ressuscitou, Elias, Eliseu ressuscitaram, morreram novamente. Mas aí, amados, aí está falando de ressurreição, não é de reencarnação. O espírito voltou para a mesma pessoa. Reencarnação, o espírito vai nascer em outra criança. Aí já é diferente do que fala a Bíblia. Lembra quando Jesus Cristo foi em Lázaro? Ele disse: Lázaro dorme. Então o espírito ainda estava por lá, pairando por lá. Lázaro estava dormindo. O Senhor chegou lá para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado por aquele milagre. Porque o povo só cria se tivesse milagre. Até os próprios apóstolos de Jesus Cristo, que eram incrédulos, só estavam acreditando nas coisas por causa dos milagres que estavam vendo. Por isso que Cristo, quando orou, disse: Pai, eu sei que tu me ouves todo tempo, mas eu falo isso por causa dos incrédulos, para que eles creiam que foi tu que me enviou. E foi e ressuscitou seu amigo Lázaro. Tá bom? Então ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. E a reencarnação, pela Bíblia, é condenada. Por isso que hipnose também não é de Deus, porque hipnose diz que a pessoa regride a vidas passadas, e não existe vidas passadas. Você nasceu, né, e vai morrer e vai esperar o dia do juízo. Os espíritas também dizem, né, que tem uma base que Jesus Cristo falou que Elias era o João Batista. Jesus Cristo falou: se quiser der crédito, esse é o Elias que havia de vir. João Batista, ele tinha o mesmo espírito de Elias. Não era o mesmo Elias, o espírito que desceu nele, não. Ele tinha o espírito de Elias como? Que era um profeta que tinha coragem, um profeta puro de coração, um profeta que tinha poder. Elias enfrentou Acabe e Jezebel. João Batista enfrentou Herodes e Herodias. Mas se vocês quiserem ainda contender com isso, chegaram os sacerdotes lá, fariseus, escribas, e chegaram perto de João Batista e perguntaram: tu és profeta? Ele disse: não. Tu és o Cristo? Ele disse: não. Tu és Elias? Ele disse: não. Ora, o próprio João Batista disse que não era Elias. E Jesus Cristo disse que nascido de mulher não existe homem maior do que João Batista. Você acha que um homem desse ia mentir? É claro que não. Não existia mentira na boca de João Batista. João Batista era um homem puro. Então, cai por terra esse negócio de dizer que Elias é o mesmo João Batista. O próprio João Batista disse que não era. Os nossos amados irmãos também adventistas de sétimo dia, que tem cada heresia na doutrina, heresias pesadas, né? Também peço perdão aos irmãos da Adventista de sétimo dia, perdoem, mas a gente tem que falar a verdade para ver se algum de vocês, né, saem do meio dessas heresias.
Adventista do sétimo dia fala, né, que a alma, o homem não tem uma alma imortal, eles morrem e acabou. Eles ficam ali, acabado, parou e vão esperar o juízo, né? Mas a Bíblia fala totalmente diferente. Olha a base que eles pegam, é essa aqui: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Então é o seguinte: você morreu, a carne volta ao pó, vai se transformar em pó, mas o espírito, fôlego de vida, volta para Deus e apaga, fica dormindo. É como uma lâmpada, você aperta no botão, ela apagou, a energia voltou para o local que estava. Só vai acender de novo quando você apertar o botão. Então, para os adventistas do sétimo dia, é assim que eles acham, né? Por causa dos ensinamentos de Ellen White. Depois eu vou fazer um vídeo sobre Ellen White, sobre o adventismo. Tá bom? Muitos estão pedindo. Eu sei que muitos dos nossos irmãos adventistas, que amam a Jesus Cristo, que servem a Deus verdadeiramente, pena que estão sendo enganados por uma doutrina errônea, mas eu vou fazer, irmãos, para ver se vocês tomam consciência do que está errado, tá bom? Porque o adventismo diz que Moisés já ressuscitou em corpo glorificado, e a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a primícia dos que morrem, né? Ele é o primeiro. Então o adventismo diz que Moisés foi primeiro do que Jesus Cristo. Ora, se eles não creem na imortalidade da alma, como é que Moisés foi ressuscitado? Né? Então isso vai ser para outro vídeo. Então o adventista do sétimo dia, ele crê assim: apagou e o espírito volta a Deus. Vamos ler esse Eclesiastes que eles leem lá no capítulo 12. Vamos ler aqui. Eu vou pegar meu óculos, peço perdão. Olha o que é que diz aqui em Eclesiastes: este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvaneio no seu coração, na sua vida, e depois se vão os mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque melhor um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Olha só o que diz aqui. Ele diz, Salomão está dizendo aqui que o que acontece ao bom e ao ruim é a mesma coisa, todos morrem e apagam, né? E daí diz o seguinte: até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem mais parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Aqui está se falando, amados, que os mortos não tem nada, nem parte alguma do que se faz embaixo do sol. Não está dizendo que lá em cima eles estão apagados, que eles não estão com consciência. Aqui fala embaixo do sol. Eles não têm mais inveja, mais ódio, não tem mais nada. Aqui na terra, eles não fazem mais parte de nada. Então já cai por terra o espiritismo. Aqui na terra, morto nenhum faz parte, né? Faz parte de nada do que faz debaixo do sol. Aí diz agora que é o seguinte: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o, conforme todas as forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Olha só o que Salomão fala aí: que quem está vivo pode fazer tudo que está ao alcance da mão. Será que a gente pode fazer isso? Tudo que está... Olha, Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo convém fazer. Então, o Velho Testamento tinha uma visão diferente. Tinha uma visão totalmente diferente. Para eles, os mortos estavam esquecidos, apagados. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Quando o espírito deles vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Então aqui Isaías fala que os mortos não podem louvar a Deus. Davi também fala que na sepultura ninguém pode te louvar, apenas os vivos podem louvar. É claro, na sepultura o meu corpo já morreu, virou pó, e como é que eu vou louvar a Deus? Mas não quer dizer que lá em cima o espírito não esteja consciente. Isso não quer dizer, mas também não quer dizer que estão conscientes. Isso nós vamos ver através da Bíblia ainda, vamos desvendar esse mistério. A palavra de Deus fala sobre o Hades
e sobre o Seol, né? A diferença, Seol sempre eles têm como sepultura e o Hades tem como morada dos mortos, ou chamado inferno. Vamos ler alguns textos sobre Seol. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei ao Seol, ou sepultura, para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram o Senhor. Olha o que está falando aí, que o Seol é a sepultura, né? Aqui fala que quando aqueles homens estavam discutindo com Moisés, dizendo que Moisés não era de Deus, Moisés disse: olha, para todos vocês, se acontecer alguma coisa diferente, se a terra abrir a boca e engolir esse povo vivo, então porque Deus existe e está ao meu favor. Se não, eles estão certos. A terra abriu a boca, o buraco desceu tudo que era daqueles homens e a família também, todos os bens, a terra tragou, eles foram engolidos vivos ao Seol, quer dizer, a sepultura. É tipo um abismo, caiu o pessoal dentro, vivo, não é isso? Foram enterrados vivos, porque geralmente se enterra a pessoa morta. Quando a Bíblia fala que foram ao Seol vivos, porque caíram na sepultura viva e a terra fechou. Então é sepultura. Olha só o que diz lá em Samuel: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer ao Seol e faz tanto tornar a subir dela. O texto é bem simples e claro. O Senhor faz descer ao Seol, a sepultura, e também faz subir dela. Tanto ele pode deixar a pessoa morrer, como pode ressuscitar. É o que está escrito. Agora Hades, a diferença do Hades para Seol. Muitos dizem que é a mesma coisa, mas não é. Olha alguns textos de referência sobre o Hades. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o Hades, ou o inferno. Porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não prevalecerão contra ela. Olha só a diferença do Hades para Seol. Quando ele diz para Pedro: olha, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Será que é a porta da sepultura? É as portas do inferno, né? Não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então a gente tem que ter muita diferença. Agora, será que os mortos estão no Seol ou estão no Hades? Ou então estão apagados, como diz no Adventismo? Aonde estão os mortos? Vamos ver agora Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, Filho de Deus, ele que conhece os mistérios, ele que já viveu aquilo, ele que estava lá em cima, conhece mais mistérios de que Moisés, de que Elias, né, de que Samuel, de que Davi, de que Salomão, tem mais sabedoria do que todos eles. Olha o que ele diz na parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia ali um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho fino, e vivia todos os dias em regalia. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aqui não podem passar para aí, e nem os daí passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Bem, amados irmãos,
essa parábola ela é muito polêmica, pois muitos dizem que era só uma metáfora que Cristo estava falando. Ora, Cristo, quando falava parábolas, ele não deixava transparecer o significado, mas aí ele está contando uma história, né, dando base para uma coisa real. Diz que lá em cima, né, Lázaro morreu e o rico também. Lá em cima, Lázaro foi para o seio de Abraão, ou seja, o paraíso. Que não pode, todos os mortos estão no seio de Abraão, né? Então, quando Lázaro morreu, como Abraão deve estar no paraíso, né, devia estar sendo consolado. E o rico estava no lugar dos mortos, que é o Hades, que é chamado inferno. Estava lá. E estava num tormento. Aí, o rico foi e conversou com Abraão. Então, há um diálogo aí. Há um diálogo. Como é que pode, como diz no Adventismo, os mortos estão apagados, estão dormindo. O corpo e a alma é uma coisa só. Não existe alma imortal. Eles são contra a imortalidade da alma. Como é que pode essa conversa? Será que Cristo estava mentindo? Jesus Cristo estava mentindo ali, estava contando uma coisa ilusória, inventando uma história. Ali fala que o rico viu. E ainda tem mais outra coisa, o rico ainda diz, olha, deixa que eu desça lá embaixo e fale para meus irmãos, meus parentes. Ele disse, não, lá tem os profetas lá em Moisés, que eles ouçam. Não, mas se eu descer, eles vão acreditar. Ele disse, se não acreditam em Moisés, o profeta, tampouco acreditarão se alguém ressuscitar. Não é reencarnar. Tá vendo? Não é reencarnar, é ressuscitar. É diferente de reencarnação. Então a Bíblia não dá base, fala em ressurreição. Aí o que a pessoa pode perguntar assim, então os bons estão no paraíso e os maus estão no Hades. Então Jesus Cristo vai separar o quê? Eu também pensava assim, olha, Jesus Cristo quando vier, ele vem para julgar e colocar depois todos no lago de fogo e enxofre. É diferente do inferno. É diferente do inferno. Você pensa que o inferno é uma coisinha ruim. Ruim é o lago de fogo e enxofre. Eu vou já chegar nessa parte aí sobre inferno e lago de fogo e enxofre, tá bom? Mas não é justo que Deus coloque o bom e o mal junto no mesmo local, se eles têm consciência. Você acha certo? Colocar Elias, né, ou junto com pessoas ruins como Judas, Moisés junto com o faraó que perseguia ele. Você acha certo? Tá todo mundo junto ali? Tem que ter uma separação e tem que ter essas alas. E lá na parábola diz que existe um abismo entre um e outro que ninguém pode passar. Nem Abraão não podia passar, nem os anjos. Tem uma separação ali colocada por Deus. Mas por que eu falo isso? Lembra que Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele fala para o ladrão, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí? Será que naquele dia mesmo ele apagou e fica esperando a volta de Cristo? Então Cristo mentiu, se disse que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso, né? No Adventismo de sétimo dia, os adventistas, a doutrina diz que ele fala assim, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ele está dizendo, te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso, no futuro. Não, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo falou, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só, existe o paraíso. Será que esse paraíso fica lá onde Deus está? É diferente. Quando foram procurar Jesus Cristo no sepulcro, que a Maria viu Jesus, ela foi tocar e disse, não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Ora, como é que Jesus Cristo ainda não subiu ao Pai, se ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? É verdade que o paraíso não é o mesmo lugar onde está o Pai. É um lugar intermediário. A Bíblia responde todas as coisas. Jesus Cristo, não me toque, porque ainda não subiu ao Pai. Ele não tinha subido ao Pai ainda. Ele tinha ido no paraíso deixar o ladrão, e lá deve ter conversado com
tanto com os salvos, os santos, né? Como também foi no Hades, que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão. Porque esses espíritos podem muito dizer assim: ora, mas eu não te conheci, cadê a salvação? Aí Jesus Cristo vai dizer: ó, mas Noé pregou para vocês. Paulo fala que ele levou cativo o cativeiro. Não é aquele que subiu, é o mesmo que desceu às mais baixas profundas, né, da terra, né? Pedro fala que ele foi e pregou aos espíritos em prisões. Então Jesus Cristo, ele foi pregar para eles dizer: olha, vocês não têm o que dizer, que é errado, porque olha, tinha Enoque, tinha Noé, mandei o juízo na terra, mandei a salvação por Sansão, por Gideão, né? Os profetas todos, Deus, meu pai sempre mandava todos os profetas falando, né? E vocês todo tempo pecando. Mataram todos os profetas, mataram todos os homens de Deus e pecaram, fizeram, né, se prostituíram com outros deuses, enquanto que na lei estava tudo clarinho que não era para fazer aquilo, que Deus deu a lei para Moisés. Aí Jesus Cristo veio. Agora, ó, o amor, caridade, coração puro, né? Amar a Deus em espírito e em verdade. Então muito diz que ele foi evangelizar os mortos. Como se foi evangelizar os mortos? Quer dizer que ele foi evangelizar. É claro, ora, se eu estou no inferno, se eu sou um espírito que estou no inferno, e Jesus Cristo vem, é claro que eu vou acreditar nele e vou querer sair do inferno. Se eu sou um espírito e ele vem me evangelizar, aí Jesus Cristo chega lá: ó, vim evangelizar vocês para que vocês aceitem salvação. Todos eles vão querer sair dali, do lugar de tormento. Ele foi pregar o seu triunfo, a sua vitória na cruz. E foi falar para eles: ó, vocês não têm desculpa pelos erros de vocês, porque foi enviado tantas pessoas, profetas, né, leis, vocês não creram. E também ele deve ter ido no paraíso, porque o próprio Cristo disse assim, né? Abraão exultou e veio meu dia, e viu e se alegrou. Abraão deve ter visto Jesus Cristo, né? Lá no paraíso e também no Velho Testamento, quando aqueles 3 anjos foram queimar Sodoma e Gomorra. Depois eu vou fazer um vídeo sobre Jesus Cristo no Velho Testamento, tá bom? Então, quando Jesus Cristo foi ao paraíso, ele levou o ladrão, mas ele não tinha subido o Pai. Então o paraíso e aonde Deus vive, acima do terceiro céu, é totalmente diferente. Então, para tirar dúvida ainda sobre se os mortos estão conscientes ou não, vamos ler uma parte de Apocalipse que já dá um basta nesse pensamento. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha só, aí fala que os mortos estavam debaixo do altar de Deus, né? Abaixo do altar de Deus, clamando: até quando, Senhor? Não vai vingar a nossa morte? Eles estão dormindo por acaso? Eles estão acordados, conscientes, lembrando do que aconteceu com eles. Apocalipse. Será que isso aí era mentira de João? Será que esses teólogos que querem saber mais do que Deus, que estudam Deus, né? Os apologetas e aquilo tudo outro, que dizem que não é bem assim, será que eles sabem mais que João, que teve a revelação? Ele disse que viu as almas dos mortos debaixo do altar, clamando, foram lhe dadas vestes brancas, né? Aí o Adventismo diz que os mortos estão apagados, mas os saduceus chegaram para Jesus, e Jesus disse: olha, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Então estão vivos. Estão vivos. Esses saduceus é a mesma doutrina que está tendo na Adventista do Sétimo Dia. Até hoje eles estão por aí espalhados,
dizendo que o homem morre. Não acreditam na imortalidade da alma. Mas é diferente. Paulo diz assim, olha: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O desejo de Paulo era ficar vivo para poder pregar o Evangelho e salvar cada vez mais almas. Mas ele disse que morrer era muito melhor, porque ele morrendo ia estar com Cristo. Ora, se ele diz assim, melhor me é morrer e estar com Cristo, será que ele morrer ia pagar, esperar mais de 2000 anos para estar com Cristo? Será que ele ia dormir, ia pagar, está esperando a segunda vinda de Jesus? Ele falou, morrer e estar com Cristo. É estar, morreu e estar com Cristo. Está entendendo? Quando Estevão foi apedrejado, ele diz assim, eis que eu vejo Deus e seu filho à sua direita em pé, com os braços abertos me esperando. Poxa vida, para que texto mais fácil do que esse de tirar essa mentalidade? Estevão morreu e Jesus Cristo o recebeu no paraíso. Foi lá onde ele estava, consolá-lo, dizer, calma que vai chegar o dia. Você está entendendo? Então é assim. Agora, sobre inferno, sobre paraíso, olha o que diz Apocalipse para fechar o vídeo, para não ficar grande demais. Fechando o vídeo, vou ler só mais isso para você. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Bem, irmãos, aqui já fecha um pedaço desse enigma, desse quebra-cabeça. O inferno, a morte, o diabo, o falso profeta, a besta foram lançados. E aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Ou então o inferno não é o mesmo lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa é terrível. Lá eles vão queimar eternamente. O tormento vai ser eterno. Fogo e enxofre, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, e serão ouvidos rangeres de dente de tanta dor. Isso daí é terrível. Enquanto estão no inferno ainda estão num lugar de tormento, né? Que não tem o mesmo que tem no paraíso lá, que são consolados pelos santos. Mas o lago de fogo é terrível. Então aqui Apocalipse diz que o mar vai dar seus mortos, o inferno, que é o Hades, vai dar seus mortos, né? A terra dará seus mortos, vai ser aberto o livro e vão ser julgados, cada um conforme suas obras. O da direita serão colocados no paraíso e o da esquerda no lago de fogo e enxofre. É o que diz na palavra de Deus. Então a gente tem que escolher sempre o lado direito, o lado em que está o bem. Eu sinto muito que muitos são pessoas que adoram, né, Bafete, adoram Moloque, adoram essas coisas que não convêm e esquecem de Deus. Eles querem mais fama, riqueza, e escolhem um lado. Aí muitos podem dizer, mas Deus é mau que coloca o homem no inferno. Deus não é mau que coloca o homem no inferno, não. Eu vou contar aqui uma história para vocês. Existia um homem que ele foi condenado à prisão, mas a população pediu muito por ele. Não, nós gostamos dele, não deixe ele preso. E aí o rei ouviu o clamor da população. O rei se disfarçou e se vestiu de pastor,
Pegou a Bíbliazinha e foi lá na cadeia visitar esse homem que o povo pedia por ele. Quando chegou lá, ele levou dentro da Bíblia a carta de soltura. A carta de soltura para ele. Quando ele chegou lá, que foi, olha, eu vim falar para você sobre Jesus Cristo. Ah, meu amigo, não quero saber não. Não quero saber de jeito nenhum. Sai daqui que eu já tô aqui condenado à morte, né? Eu vou ser degolado amanhã e vocês vêm falar aqui. Olha, eu vim falar para você sobre a salvação da vida, da alma, né? E ele não aceitou, expulsou aquele rei que se disfarçou de pastor. Quando o rei saiu, o guardião lá da cela disse: rapaz, você é burro. Aquele dali era o rei, ele estava com a tua carta de soltura dentro da Bíblia, rapaz. Ele se disfarçou para ver se tu era uma pessoa de bem. Ah, meu amigo, no dia que ele foi ser degolado, que a guilhotina vinha descer, perguntaram para ele: você tem alguma coisa para falar? Ele disse: eu tenho. Eu estou sendo morto aqui, não pelos pecados, pelos erros que eu cometi, mas por causa da salvação que eu recusei. Então, todos, irmãos, são mortos porque recusaram a salvação que é Cristo Jesus. Jesus Cristo manda seus mensageiros pregar a palavra, não creem, expulsam, matam, fazem de tudo com seus pregadores. Aí depois vão para o inferno e dizem que Deus é mau. Se Deus colocou o homem no mundo e disse: olha, existem dois caminhos, o lado que vai para a salvação e o lado que vai para o inferno, escolha. E a pessoa vai e escolhe o lado da morte. Ah, Deus é mau. Deus não é mau, Deus é bom. Deus é maravilhoso, caridoso, piedoso, que perdoa qualquer pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qualquer pecado ele perdoa e te coloca no caminho de luz. Então aceita. Se você está ouvindo esse vídeo e você ainda não se converteu, não se batizou, procura servir a Deus. Ah, mas eu não consigo, eu gosto muito de festa, eu gosto disso, eu sou muito vaidoso, muito vaidosa. Vai do jeito que tu tá, que Deus vai te transformar, porque transformou minha vida. Eu era DJ, professor de dança, fazia eventos de hip hop, tocava em festa de reggae, mulherengo. Deus tirou todos os desejos de mim. Hoje o amor que eu tenho é pela minha esposa. O amor que eu tenho pela minha esposa. Eu sirvo a Deus numa igreja que não requer dinheiro, mas todo mundo serve por amor. Lá não tem ninguém assalariado. Ah, mas todas as igrejas são... Não é todas as igrejas não. Procure uma que tenha a doutrina correta. Aí muito pode dizer, ele só fala da congregação. Eu só conheço a congregação cristã no Brasil que segue a doutrina. Procurei várias. Já fui membro de algumas. E até agora não encontrei uma que tem doutrina. Se existem homens ruins, pessoas que falam erradamente, pessoas que fazem as coisas erradas, existem em todas as igrejas. Eu estou falando de Cristo e de doutrina. Entre na igreja olhando para Cristo, não olhe para o homem, porque o homem é perverso. Deus é que é bom, Jesus Cristo é perfeito. Tá bom? Então, no meu ponto de vista, os mortos estão no paraíso, os bons. Os maus estão na morada dos mortos no Hades, esperando para o dia do julgamento, em que Cristo vai vir, vai juntar todo mundo, vai abrir o livro, vai ler o que foi que cada um vai ter que confessar com a própria boca que fez de errado. Os bons vão para a direita e os maus para a esquerda. E esses maus vão ser colocados no fogo, no lago de fogo e enxofre, e os bons vão colocados na nova terra, no novo céu, a nova Jerusalém. É desse jeito. Nesse vídeo aqui a gente não vai colocar os links dos canais porque o vídeo está muito grande, mas o próximo vídeo é bom porque dá tempo para você mandar seu link. No próximo vídeo vai ser o último que eu vou colocar links, tá bom? Para não, muita gente já tá achando chato, então para a gente não se tornar chato, vou fazer o sorteio. Então envia teu link do teu canal, porque eu vou colocar 20 links no próximo vídeo e vou colocar, né? Vou colocar ele na descrição, tá bom? Então espero que todos tenham compreendido, que fiquem com Deus, na santa paz de Deus, no amor de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Eu vou indo embora. Valeu!